Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Convido você a abrir a sua Bíblia. Atos, capítulo 1, verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Só os irmãos lendo este versículo. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Esse é um texto bastante conhecido. É um texto quando Lucas, escrevendo este livro, relata sobre a ascensão de Jesus e desafiando ali aos crentes a perseverarem em Jerusalém para que eles pudessem receber então o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. É interessante notar que logo no primeiro versículo de Atos, capítulo 1, no verso 1, Lucas ele diz o seguinte: olha, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós só ensinamos quando praticamos. Às vezes nós desafiamos o povo a orar, ao povo a ter experiência com Deus, mas nós não oramos, nós não temos experiência com Deus. Mas nosso exemplo maior e o único exemplo é Jesus. Jesus ele ensina fazendo. E ele nos ensinou muito a orar. Ele nos ensinou a buscar, a ter uma intimidade com o Pai. Jesus só fazia tudo aquilo que o Pai o revelava. Jesus clamava sempre ao Pai para demonstrar que ele era totalmente dependente do Pai. Então Lucas ele escreve esse livro para despertar a igreja a ensinar praticando, a ensinar fazendo. Porque é muito fácil nós estarmos lendo na escola bíblica dominical, nós estamos ouvindo mensagens, nós estamos orando ao Senhor, e se nós não estamos ensinando, se nós não estamos exercitando a prática da intimidade, a prática do relacionamento com Deus. E o livro de Atos, meus amados, o Lucas ele está escrevendo o volume de uma obra maior, que começava com o Evangelho de Lucas. No capítulo 1, versículo 1 a 4, ele diz exatamente isso. E era necessário, com as devidas saudações e introduções neste livro, tanto no Evangelho de Lucas como este livro, ele começa a relatar mais uma vez a ênfase que nós devemos ensinar fazendo, que nós devemos orar orando, nós devemos evangelizar evangelizando. Nós precisamos experimentar um avivamento, buscar um avivamento bíblico e espiritual orando, vivendo em santidade, buscando ter uma intimidade com o Senhor. E eu quero rapidamente, para a nossa reflexão nesta manhã, tirar 4 lições do poder da oração dos primeiros cristãos no livro de Atos, no capítulo 1. Porque nós sabemos, nós oramos, mas nós precisamos ensinar. E hoje o que nós estamos fazendo, nós aprendemos com os discípulos, nós aprendemos com Jesus a orar, a ir pregar o Evangelho, a ter compaixão e amar as pessoas. E a primeira lição que nós podemos tirar nesse texto para a reflexão nesta manhã: reuniram-se para orar no mesmo lugar. Lugar aonde Jesus ensinava a orar, lugar aonde Jesus ensinava as suas experiências, onde Jesus falava do Pai. E era exatamente naquele lugar onde os discípulos foram imediatamente após a ascensão de Cristo, a qual Jesus já havia ordenado: fiquem em Jerusalém, até que desça o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo na vida de vocês. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Queridos, nós precisamos buscar um avivamento bíblico no mesmo lugar. Qual é o lugar? Na presença de Deus. Como é gostoso a gente reconhecer que no culto de oração a igreja vem orar. Como é gratificante poder reconhecer que num culto de oração a igreja está ali no mesmo lugar orando juntos.
Como é gratificante a gente saber que há crianças, que há adolescentes, que há jovens, que há adultos, que há anciãos, que dobram os joelhos diante de Deus. E a primeira lição nesse texto, eles se reuniram para orar no mesmo lugar, lá no cenáculo, onde já tinha sido usado por Jesus e para os seus discípulos. Momentos significativos, tantas experiências. Era um lugar onde a presença, onde as palavras de Jesus ainda ecoavam, aumentando a fé dos discípulos. A continuidade, meus amados, de atividades espirituais no cenáculo mostravam uma tradição da busca por Deus e devoção. E nós temos acesso ao trono da graça de Deus através de Jesus. E nós só vamos experimentar um avivamento bíblico e espiritual, um mover na evangelização, quando nós estivermos reunidos no mesmo lugar, na presença do Deus Todo-Poderoso. No momento em que a igreja se reúne para orar, quando a frequência no culto de oração ela é expressiva, ela demonstra, nesse encontro, nós estamos no mesmo lugar, nós estamos com o mesmo propósito, nós temos o mesmo desafio, é buscar a presença do Senhor. Algo muito interessante que nos Estados Unidos da América sofreram um colapso econômico lá na época de 1850. Os bancos fracassaram, os empresários entraram em crise, as estradas de ferro faliram, fábricas foram fechadas, milhões de trabalhadores ficaram desempregados, a situação era desesperadora. Era um momento muito difícil que estava vivendo naquele período. No dia 1º de julho de 1857, Jeremias Lampier, um homem de negócios, assumiu o posto de missionário urbano. A sua denominação vinha perdendo milhares de pessoas todos os anos. Lampier imprimiu um folheto e o distribuiu em Nova York. E em 23 de setembro de 1857, ele começou uma reunião de oração com o objetivo de juntar comerciantes, mecânicos e viajantes para buscar a Deus. No primeiro encontro, apareceram 6 pessoas. Na segunda semana, 40. A reunião deixou de ser semanal para ser diária. Em 6 meses, cerca de 10.000 homens se reuniram todos os dias em Nova York para orar. O resultado foi um poderoso avivamento que varreu o país. Em 2 anos, acrescentaram às igrejas americanas mais de 1 milhão de novos convertidos. Todos os avivamentos na história foram precedidos por oração. E grande é a igreja que ora. Acho muito interessante porque nós sabemos que funciona. É interessante saber que nós sabemos que Deus ele ouve as nossas orações. Nós sabemos que Deus ele move segundo o poder da sua graça, porque o Deus não mudou. É o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus de José, é o mesmo Deus de Ageu, é o mesmo Deus dos profetas, é o mesmo Deus de Paulo, é o mesmo Deus de Pedro, é o mesmo Deus de Lucas, é o mesmo Deus que move o seu poder, é um Deus que revela quem Ele é o mesmo Deus que ouviu a oração de Lampier no momento crítico do país, um Deus em que ouve as nossas orações e é um Deus que age, e Ele quer agir, e Ele quer manifestar, e Ele quer revelar o seu poder, só que nós estamos muitas vezes fechados, nós resumimos apenas um tempo na presença de Deus, muitas vezes nós reservamos apenas um dia, mas em todo o tempo. Fiz uma pergunta à igreja: onde está a primeira igreja batista da Serra hoje? Está aqui. E amanhã? No meio da serra, na escola, na faculdade, na rua, mas todos no mesmo lugar, na presença de Deus. Todos para experimentar a manifestação do poder de Deus, da ação de Deus. É a oração que faz a igreja experimentar o avivamento. É a oração que vidas serão transformadas. É a oração que você será ousado.
É oração que você irá ser um pregador da palavra de Deus. Na oração que você se fortalece numa intimidade com Deus, aonde Ele responde, aonde Ele te usa, aonde Ele te instrui, aonde Ele te revela, aonde através do poder das orações, vidas são transformadas. A igreja é edificada, a igreja ela é despertada. Mas, em segundo lugar, nós podemos aprender nesse texto, a segunda lição, quando os crentes se reúnem para orar, quando a igreja reconhece que precisa buscar a presença do Espírito Santo de Deus, todos os crentes participaram desta oração. Todos. Olha o texto aí no versículo 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele, todos. Ah, meus queridos, como é importante ver as crianças com os joelhos dobrados orando. Como é lindo ver os casais de joelhos orando. Como é lindo ver os adultos, anciãos de joelhos orando. E somos desafiados por Jesus a permanecer no mesmo lugar e estarmos orando juntos. Estamos desfrutando juntos. Não foi uma reunião exclusiva. Todos os crentes estavam presentes, homens e mulheres, incluindo Maria, mãe de Jesus, estavam juntos. A unidade e a inclusão de todos os membros da comunidade cristã eram evidentes. Talvez Maria poderia dizer: eu sou mãe de Jesus? Para que orar? Ele nasceu do meu ventre, eu amamentei, eu o criei, por que vou orar? Porque o próprio Jesus, que era filho de Deus, nos ensina a orar, a depender do Pai. Parece que quanto mais tempo de cristão nós temos, parece que menos nós oramos, menos desfrutamos das manifestações de Deus, dos milagres de Deus. Parece que quanto mais tempo nós oramos, e parece aquela oração mecânica, aquela oração tradicional, ou aquela oração exclusiva, aquela oração cronometrada. Já perceberam a oração cronometrada? Tem que orar 5 minutos, aí ora, 4 minutos, ainda falta 1 minuto, aí, que é? Já passou 5, amém, vai embora. É uma vida constante, é orar juntos, é interceder juntos, é todos estarem juntos na presença do Senhor. Uma terceira lição, nós podemos aprender que a oração foi unânime e insistente. No verso 14, perseveravam unanimemente em oração e súplicas com os que estavam reunidos. Eles perseveravam unânimes em oração e súplicas. A unanimidade em oração reflete uma profunda concordância espiritual e propósito comum. A insistência na oração mostra a determinação e a fé dos crentes em buscar a vontade de Deus, ser instrumentos da vontade de Deus. Quais os motivos precisamos orar juntos como cristãos hoje? Salvação, edificação, avivamento bíblico e espiritual, reconciliação, dependência plena de Deus, amor, unidade, alegria de estar na presença de Deus. Mas em quarto e último lugar, eles estavam reunidos no mesmo lugar, eles estavam perseverando unanimemente, porque eles tinham que tomar uma decisão importante. Versos 24 a 25, Atos 1. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolhestes para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Eles tinham um propósito na oração. Eles tinham que tomar uma decisão importante. Será que as decisões que você quer tomar na vida, elas são importantes?
A oração que você quer tomar no seu ministério, a oração que você quer tomar no seu trabalho, na sua família, você considera isso importante? Então nós oramos por aquilo que nós colocamos diante de Deus, porque nós queremos que Deus, Ele haja segundo a vontade dEle. E eles estavam ali reunidos, eles buscaram a orientação de Deus na escolha de sucessor de Judas. A oração foi específica, mostra-nos qual desses dois tem escolhido. Não queremos dar um passo sequer sem ouvir a voz do Senhor, sem ter paz, sem ter a direção, sem que tenha unanimidade. Que é isso que é importante, a igreja ter a unanimidade. Às vezes nós oramos por pedidos e tem outros que não. Talvez a gente ora para comprar a casa ao lado, pode ser que outros não concordam. Talvez a gente pede oração para que haja um avivamento bíblico, espiritual, no discipulado, no evangelismo, pode ser que outros não. E aí fica dividido, aí fica estreito o negócio. Deus falou, atendo ou não atendo? Vou avivar ou não? Vou salvar ou não? Ué, eles querem a casa ou não? Eles querem conversões ou não? Nós temos que tomar decisões importantes como igreja. Nós precisamos reunir para orar, tomar decisões importantes em oração. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é a tua ideia, não é a ideia do teu bisavô, é a ideia de Deus que já tem para a sua igreja. E muitas vezes essas atitudes trancam o passo da igreja. Ela não avança, porque lá era assim, tem que ser assim, não pode ser assim, não pode mudar assim, isso aqui é outra coisa, não, isso aqui não pode. Quem somos nós para dizer o que pode e o que não pode, quando a gente serve a um Deus Todo-Poderoso? A forma que Ele usa, a forma que Ele manifesta. A oração comunitária dos crentes, em Atos capítulo 1, nos ensina várias lições importantes, que eu quero encerrar dizendo: unidade. A importância de estarmos juntos em oração, com coração e mente unidos. Quantas vezes eu e minha família, a gente se reúne para tomar decisões, e decisões desafiadoras, e nós temos aprendido no curso que a gente não tem fé suficiente para tomar decisões, porque vem o medo, vem a preocupação, pensamos nas consequências. Mas nós, quando estamos unidos, quando reúno a minha família em unidade, para orar com o mesmo propósito, seja a mudança que Deus quer fazer em nós, através de nós, porque nós estamos juntos em oração. Inclusividade. Todos os membros da comunidade são chamados a participar. Crianças, adolescentes, jovens, casais, adultos, grupo de ouro, todos. Perseverança. A oração deve ser contínua e fervorosa. Dependência de Deus em decisões importantes. Devemos buscar a direção de Deus. Podemos, amados, seguir o exemplo dos primeiros crentes, reunindo-nos com fé, unidade e perseverança, sempre buscando a vontade de Deus para nossas vidas e para a igreja. Temos decisões importantes a serem tomadas, decisões que dependemos só de Deus, e é só dele que vem a resposta. Quando estivermos em unidade, quando estivermos com o desejo de buscar o Senhor, de amar o Senhor, de priorizar o Senhor, até que se cumpra aquilo que Ele tem para cada um de nós. Jesus disse antes de subir os céus: olha, ficai em Jerusalém, fica aí, não sai daí não. O tempo vai chegar, o momento vai chegar, mas vocês precisam ser perseverantes, vocês precisam estar unidos. Lembra que muitos desistiram? Pedro foi pescar, os 2 discípulos foram para Emaús,
Porque estava demorando, deixaram de crer nas promessas. Tem muitas pessoas perdendo as riquezas da presença de Deus porque não querem esperar o tempo de Deus. Não quer obediência, não quer fé. Ficai, perseverai, e vai ser cumprido. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você quer hoje? Você quer agora? Esse é o nosso desejo, né? Estamos pedindo uma resposta de Deus. Queria que, sei lá, tocasse agora e falasse assim, é isso aí. Claro, a gente quer isso, mas o tempo de Deus é perfeito, é melhor do que o meu. Porque às vezes as nossas decisões já são precipitadas e nós erramos. Mas como igreja, precisamos estar juntos em oração e deixar que o Espírito Santo de Deus nos use através do amor, do relacionamento. A igreja ela não é movida por conjuntos de departamentos. A igreja é unida conjunto de relacionamentos. Departamento é fácil, né? Vou fazer primeiro o departamento, marco o dia tal. Mas a igreja, ela é relevante nos relacionamentos, não apenas nos departamentos, porque todos estavam unidos com um só propósito de tomar uma decisão importante. E se nós queremos tomar decisões importantes, precisamos orar juntos. Eu peço a Deus um avivamento bíblico e espiritual. Eu peço a Deus um despertamento na evangelização. Eu peço a Deus que haja conversões, que haja reconciliações. Peço a Deus que, sendo a vontade de Deus, que essa casa seja para a glória dEle, nós precisamos crer que Deus pode mover. Deus pode mover. Amanhã a gente vai debater isso. Deus pode mover. Nós precisamos estar unidos em amor, porque a igreja ama gente, não coisas. A igreja ama pessoas, porque Jesus nos ama.